Oi, gente, dando continuidade então, aos cordados aí, nós já vimos os aquáticos e nós vamos falar agora dos de ambiente terrestre. Então, partindo aí da evolução, os primeiros cordados aquáticos foram os peixes e, na sequência, na evolução, ainda em transição, saindo da água, indo para o ambiente terrestre, estão os anfíbios. Então, no mundo nós temos mais de 6.000 espécies e dessas, aproximadamente 850 são encontradas no Brasil. Como exemplos, nós temos sapo, rã, perereca, salamandras, cecílias. A rã está aqui desse ladinho. Eles podem ter respiração pulmonar e cutânea, pulmonar pelos pulmões, cutânea pela pele, pode ter respiração branquial ainda na fase larval, e tudo isso eu vou falar para vocês mais especificadamente ao longo do capítulo. Então, aí ele fala para a gente dos tetrápodes. Então, ele fala aí, os tetrápodes são animais com coluna vertebral segmentada, crânio com mandíbula e 4 membros locomotores, com dedos articulados e adaptados ao ambiente terrestre, incluindo aqueles que possam ter voltados para o ambiente aquático. E acredita-se que nós temos pelo menos 350 milhões de anos aí surgido os primeiros tetrápodes e que nós temos mais de 20.000 espécies conhecidas. Vamos estudar também, deixa eu aumentar aqui, nós vamos estudar também dois grupos bem grandes aí de tetrápodes, os anfíbios, sapo, rã, perereca, por exemplo, e os aminiotas, que são répteis, aves e mamíferos. Aqui ele fala um pouquinho aí da origem dos tetrápodes. E aqui ele mostra para gente uma espécie primitiva de peixe ósseo, e ele tem aí nadadeiras que são semelhantes aos membros dos animais que são aí de ambiente terrestre. Lembra que eu falei para vocês dos peixes, uma espécie, na verdade, de peixe que respira através de pulmão. São chamados aí de peixes pulmonados. E aí a piramboia, ela é encontrada no Brasil e ela é um representante desse grupo. Então, que respira por pulmões. Embora ela seja um animal de ambiente aquático, ela tem que ir obrigatoriamente até a superfície para que ela possa respirar. Então, se ela não for até a superfície, ela não consegue fazer a respiração. Ela vai ser encontrada aí na bacia amazônica. Bom, ela então é um exemplo aí de sarcopterígio existente, faz parte aí do grupo dos peixes pulmonados chamados de dipinóicos. Tudo bem? Então, esses peixes, ó, recebem esse nome que eu falei, sarcopterifídeos, grupo que tem o selacanto como um dos representantes e a piramboia. Vamos partir aí para a conquista do ambiente terrestre. É isso que nos importa a partir de agora. Vamos falar aí dos anfíbios. Então, os tetrápodes, acredita que eles são descendentes aí dos peixes pulmonados. Eles têm aí ancestrais que têm nadadeiras lobadas e são capazes aí de transitar tanto no ambiente de água doce como de água salgada. Nesse sentido, houveram diversas modificações anatômicas e fisiológicas para que toda essa transição pudesse ser feita com sucesso para o ambiente terrestre. A estrutura corporal, o peso, são aí os principais desafios através das mudanças para que tudo isso pudesse acontecer ao longo aí da evolução e de alguns milhões de anos. Então, alguns representantes aí dos peixes pulmonados fósseis foram as formas primárias aquáticas e eles tinham duas características que eram importantes aí para a evolução deles na Terra. Eles tinham então estruturas semelhantes a pulmões, que eram capazes de realizar as trocas gasosas no ambiente aéreo, e membros locomotores.
Além dessas características, surgiram também novas estratégias de reprodução, de obtenção de alimento, percepção do ambiente e regulação do balanço hídrico foram bastante importantes aí para que eles pudessem conquistar novos ambientes. Aqui a gente tem o fóssil de um tetrápode, animal que viveu durante o período Permiano, e a partir então do estudo dos fósseis foram possíveis observar diversas características. Os anfíbios propriamente dito agora. O anfíbio aí, o nome dele vem do grego, anfi significa duas e bio vida, ou seja, ele tem duas vidas. Por que que ele tem duas vidas? Ele tem uma parte da vida dele na fase aquática e uma parte da vida na fase terrestre. Então, os anfíbios, eles têm aí um grupo de animais com características que começa a sair do ambiente aquático e começam a viver aí no ambiente terrestre. Nós temos cerca de 8.000 espécies catalogadas. Na fase larval, eles são animais de água aquática, de ambiente aquático, com respiração branquial, e na fase adulta, eles estão adaptados a viver em ambiente terrestre. Dessa maneira, a respiração deles é alterada. Então, eles vão respirar através da pele, respiração cutânea, e através de pulmões. Então, os dois tipos de respiração na fase adulta. Dessa forma, são animais que ainda dependem diretamente da água. Por quê? Para se reproduzirem, eles necessitam obrigatoriamente do ambiente aquático. Então, eles ainda não são independentes do ambiente aquático. Por isso que a gente sempre vai encontrar sapo, rã, perereca em locais que são úmidos, que tem ainda bastante água, porque eles dependem da água, eles dependem da umidade, já que eles também têm respiração cutânea. A gente nunca vai encontrar um sapo, uma rã, uma perereca tomando sol. E ao contrário do que muita gente pensa, o sapo é o macho, a perereca é a fêmea, não. O sapo tem macho e fêmea, a rã tem macho e fêmea e a perereca tem macho e fêmea. A diferença neles é física. Nós encontramos diferenças físicas e cada um tem seu macho e sua respectiva fêmea. Bom, voltando a falar aí dos anfíbios com suas características. Os adultos, eles conseguem sobreviver, então, em ambiente terrestre, tendo obrigatoriamente que estar próximo a corpos d'água. A pele deles é bastante fina e tem que estar sempre úmida em razão aí de glândulas que produzem muco. Essas glândulas possibilitam a respiração cutânea deles. Como eu falei para vocês, além da respiração cutânea, eles fazem também a respiração pulmonar. Porém, esse pulmão ele é bem simples e ele parece aí duas bolsas de ar de volume bem pequeno. Os anfíbios, eles possuem glândulas produtoras de veneno, que são utilizadas como forma de defesa. Muitas pessoas falam que o xixi do sapo pode deixar a pessoa cega. Não, não é isso. Eles têm uma glândula que fica atrás dos olhos. Quando essa glândula é comprimida, o veneno é liberado. Antes disso, ela não é liberada de maneira nenhuma. O xixi do sapo não vai causar nenhum problema para ninguém. Então, apenas quando essa glândula for comprimida, por exemplo, pela mordida de um predador, que esse veneno ele vai ser liberado. Antes disso, não, de maneira nenhuma. Tudo bem? O que que esse veneno faz? Esse veneno no ser humano, ele pode causar a morte, porque ele é suficiente para matar, por exemplo, um elefante, que ele tem aí um grande porte. Então, se a toxina atingir a pele, é capaz de paralisar o sistema nervoso da vítima, imobilizando-a e resultando aí em insuficiência cardíaca e fibrilação muscular. Então, é um veneno aí que pode levar o indivíduo à morte. E dentre aí as diversas espécies, a mais perigosa ela é chamada de rã dardo dourada. Ela é encontrada na Colômbia, ela tem a coloração em tom de amarelo, bem vivo e sinal claro que não deve ser aproximado aí dela. Tudo bem até aqui?